Sua casa 2 abre em touro, mas tem gêmeos. E agora? Interpreta os dois? Algum deles tem mais peso? Essa dúvida aparece muito quando o estudante de astrologia começa a olhar o mapa com mais atenção. Mas o problema não é ter dois signos numa mesma casa, até porque isso é muito frequente. Mas é a forma como você vai olhar para essa interpretação. É aí que está a virada de chave para entender realmente o que dois signos fazem numa casa. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma simples de você... Nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma simples de organizar essa interpretação, sem que você deixe nenhuma informação importante de lado e sem fazer essa combinação toda virar uma grande bagunça. Eu sou a Flávia da Conscientize e por aqui você aprende como fazer da astrologia não só interesse, mas leitura, atendimento e trabalho pago. E aí vamos começar. Então, como eu disse, é muito frequente mapas astrais em que temos mais de um signo na mesma casa, tá? Muito frequente mesmo. Porque isso depende dos graus dentro desse mapa, tá? E aí, dependendo do grau que tá abrindo essa casa, a gente vai ter sempre 30 graus dentro de uma casa. Se abre a 10 graus de touro, os outros 20 vão estar em gêmeos, entende? Então, é muito frequente isso acontecer, mas qual é o problema disso, né? O problema é quando a gente começa a tentar pensar formas de interpretar isso sem ter uma ordem clara de como fazer essa interpretação. Que é quando a gente tenta descobrir qual signo vale mais. Mas aí que tá a questão. A casa, ela não funciona como uma caixinha fechada. Ela mostra uma área da sua vida. Uma área que tem o seu desenvolvimento, uma área que tem diferentes camadas, uma área que tem formas diferentes de fluir. E a gente vai ver exemplos aqui para você entender isso na prática, tá? Mas o que eu quero dizer é, não é uma caixinha fechada, não é algo assim, olha, sua casa 2 é XYZ. Não, ali a gente vai ter diferentes formas daqueles signos que estão ali se expressar. Então, quando a gente tem dois signos dentro de uma casa, eles não vão ter exatamente o mesmo peso, no sentido de assim, bom, se eu tenho touro e gêmeos, isso significa que eu vou analisar todas as características de touro, todas as características de gêmeos naquela mesma casa. Calma, calma que tem uma parte aí importante para a gente fazer essa mescla realmente, para você entender como isso se combina. Outra coisa importante, normalmente quando a gente vai observar a questão de dois signos numa casa, também surgem teorias como aquele signo que abre a casa é mais importante, ou o signo que está no início é o que realmente manda, o outro não importa. Então, calma, porque também essas questões aí podem te dispersar e você está deixando informação importante do mapa astral porque está olhando de uma forma que não é a mais adequada para essa questão dos dois signos numa mesma casa.
Então vamos para um exemplo, né? Então vamos para o exemplo que eu dei de uma casa abrindo em touro com uma parte dela em gêmeos. E aí a pergunta não é, essa casa 2, ela é taurina ou ela é geminiana? A pergunta mais assertiva é: quanto que eu tenho de cada um desses signos aqui dentro? E aí a gente vai descobrir isso realmente por graus desses signos, tá? De onde vem essa ideia do signo que abre a casa é mais importante que o restante? Isso vem lá da astrologia tradicional, em que se usava um método de signos inteiros. Basicamente, se a casa abria naquele signo, era aquele signo que você ia considerar e pronto, signos inteiros, sabe? Então, não tinha questões que hoje a gente tem na astrologia moderna, como signo interceptado, graus anaréticos e outros temas que vocês perguntam bastante aqui nos comentários. Porque se um ascendente abria lá em Virgem, a casa 2 vai ser em Libra e depois em Escorpião e assim vai pelos 12 signos. Hoje, com a astrologia moderna, a gente já tem sistemas que avaliam o exato grau em que aquela casa, aquele ascendente estava abrindo. E aí traz essas mudanças, né, de poder ter 2 até 3 signos dentro de uma mesma casa. Então, vamos olhar para quantos graus eu tenho desse signo de touro aqui, quantos graus eu tenho desse signo de gêmeos. Por quê? Posso ter uma casa realmente dividida no meio, tá? Então, eu posso ter 15 graus de touro e 15 graus de gêmeos. E aí sim, eu posso trazer tanto características taurinas como geminianas para essa análise, porque vamos pensar como se fosse uma mistura química, tá? Ou uma mistura de qualquer ingrediente. Se eu tiver um tanto de água e um tanto de leite, a mistura fica quase homogênea, é a mesma quantidade. Agora, se eu tiver um pouquinho de leite e muita água, esse leite vai ficar bem aguado, concorda? Então, eu vou considerar quando eu tenho muito de gêmeos e um pouquinho de touro, que gêmeos está se destacando, que gêmeos está aparecendo mais dentro desse contexto do que o signo de touro. E vice-versa, né? Se eu tivesse muitos graus de touro e alguns grauzinhos de gêmeos, então eu tenho mais dessa energia taurina influenciando ali. Como eu comentei, existe uma regra que vem lá da astrologia tradicional, que é a questão de que o signo da cúspide, vamos entender esse termo aqui, o signo da cúspide de uma casa, ele é aquele que vai ser o mais importante, que você deve analisar com predominância, digamos assim, tá? Cúspide é um nome técnico para dizer início da casa, abertura dessa casa do mapa astral. Então, a abertura da casa, ela vai estar em um signo e o restante dessa casa vai estar em outro. Mas tem uma questão aqui. Nessa regra, a gente olha para a cúspide como uma hierarquia. Então, a cúspide, a abertura dessa casa vai ser mais importante do que o restante. Isso se enxergava, né, na astrologia tradicional, numa astrologia em cálculo, não. Isso se pensava dentro da astrologia tradicional. Mas vamos lá, o que muda para hoje, né? Hoje a gente percebe que, dependendo da quantidade de graus que eu tenho dentro daquela casa, e isso eu vi na prática, tá? Vou trazer exemplos práticos aqui. Eu posso ter uma influência maior do signo posterior, sim. Então, um exemplo clássico que você pode observar aí, que foi o que me fez dar esse estalo para eu entender essa questão da cúspide, dessa regra,
é quando a gente tem, por exemplo, vamos pensar num ascendente abrindo a 28 graus de Capricórnio. E aí a maior parte desse ascendente já está em Aquário. Você vai perceber o quanto a energia aquariana é muito mais destacada na maneira dessa pessoa iniciar as coisas do que o que se espera, o que se interpreta de uma energia capricorniana. Esse foi o ponto de virada que me fez observar esse padrão em diversos mapas para chegar na conclusão de que sim, o signo que está em maior evidência dentro da casa influencia mais e hoje poder te trazer esse vídeo. Então eu observei isso em ascendente com final em Escorpião, a maior parte em Sagitário, com final em Capricórnio, a maior parte em Aquário, com final em Câncer, a maior parte em Leão. E comecei a perceber que quando eu relatava as características daquele ascendente do signo posterior, Leão, Aquário, Sagitário, a pessoa tinha uma identificação muito grande. Então ali eu comecei a perceber esses graus aqui, que estão em mais destaque, eles influenciam. Mas aí o que acontece com a tal da cúspide, né? Com aquele signo que abriu a casa, ele deixa de ter relevância? Não, ele não deixa de ter relevância, mas ele vai ter uma relevância menor. Eu brinco com os alunos da Jornada do Astrólogo dizendo que é como se você tivesse, se você tem aí o ascendente a 28 graus de Touro com a maior parte em Gêmeos, você tem um ascendente geminiano com uma pitadinha taurina. Você tem ali muito das características geminianas com esse toque taurino. E aí, por esse toque taurino, a gente pode entender talvez uma pessoa com uma iniciativa muito curiosa, mas que busca estrutura, que busca segurança, uma pessoa com um olhar muito observador para tudo, aquele ar geminiano de quem busca descobrir tudo, mas com a necessidade de sentir segurança para descobrir isso. Uma pessoa bastante questionadora, bastante comunicativa e com uma comunicação carismática, com o lado taurino da questão de mostrar estrutura, confiança. Então aqui eu vou ter essa combinação. Eu vou ter aquele signo em que tem um número maior de graus, com uma influência maior, com um destaque maior naquela casa, com algumas características, algumas pitadas. Lembrem das pitadinhas taurinas naquela área ali, me mostrando que também, né, não digamos assim, unicamente geminiano aquele ascendente. Mas aqui também outro alerta importante: ninguém é totalmente um signo. Pois é, ninguém vai ter todas as características de Gêmeos, porque tem um ascendente em Gêmeos. Você vai ter a sua forma, a pessoa tem a forma dela de desenvolver essas características geminianas. E aí olhar para esse outro signo que está na casa também te ajuda a compreender essa forma, porque entram várias questões aqui que muitas vezes até fogem da análise. Por exemplo, consciência da pessoa, o quanto ela já trabalhou o autoconhecimento, o quanto ela entende dos processos dela, né? Então, uma pessoa que tem um ascendente em Câncer e que já passou por terapia, por vários processos emocionais, claro que ela tem muito mais inteligência emocional para lidar com esse câncer do que uma pessoa que acabou de sair de um trauma, que está fragilizada, que está insegura, entende? E que ainda está aprendendo a lidar com toda aquela dor. Então, o processo de vivência, de experiência, de maturidade também influencia nisso tudo. Mas a gente tem aqui informações que o mapa próprio revela. E entre essas informações, a questão dos signos que estão aqui nessa casa é uma delas. É algo que a gente pode olhar para esse mapa e identificar. Aqui eu tenho uma combinação de Gêmeos e Câncer.
Então aqui eu tenho sim um ascendente com essa característica curiosa, mas uma curiosidade que passa pelo emocional dessa pessoa. Então, quando você receber essa pessoa para um atendimento, aí como astrólogo, você vai ver que ela vem muitas vezes dizendo que não se identifica com aquele ascendente, ou até perguntando se o ascendente dela não está errado. Porque ela até identifica uma curiosidade, uma coisa aqui e ali, que é essa pitadinha geminiana, mas ela é muito mais reflexiva, ela é muito mais emocional, ela é muito mais conectada nas iniciativas. E aí, quando você olha só para o signo da cúspide, esse signo que abre a casa onde a gente está analisando, você não vai identificar o porquê isso está acontecendo. Quando você olha para essa casa como um todo, considera os 30 graus dela, tá? Você vai observar que, peraí, existe aqui uns bons graus, uma boa quantidade de graus dentro dessa casa que tá em Câncer. E que vem justamente com essa sensibilidade que essa pessoa tá me relatando. Então, essa sensibilidade que essa pessoa relata vem muito de uma energia canceriana que está aparecendo na iniciativa dela.